Opa, fala povo do YouTube, tudo bem com vocês? Bom gente, então, o tema do vídeo de hoje vai ser a diferença de calor latente e calor sensível, continuando o tema da aula passada, certo? Para finalizar desses termos de calor da física, que trabalham com a parte de calorimetria, que seria uma forma de medir o calor, certo? E assim, pessoas, vamos direto ao vídeo, sem muita enrolação, beleza? Vamos lá. Bom, gente, então, agora eu vou ensinar uma maneira muito simples de entender a diferença. O calor sensível ele trabalha com um termo de apenas aumentar ou diminuir o calor de algum objeto, que seria o caso da troca de calor de uma barra de ferro sendo esquentada levemente, ou a pessoa se esquentando e assim por diante. E bom, o calor latente o objeto acaba chegando a mudar de estado. Como assim estado? É estado sólido, líquido e gasoso. Um exemplo muito simples seria a água. Quando você esquenta muita água, ela acaba chegando a um ponto de trocar de estado, que seria o estado líquido, ela vai virar vapor. Ou se você resfriar muita água, que vai virar gelo, que seria o estado sólido. O caso muito simples seria o freezer, que você joga a água lá dentro e ela volta como gelo. Por quê? Porque tirou muita temperatura dessa água, acabando de virar gelo. Lembrando que eu tenho que ensinar formas de cálculos para vocês entenderem, com alguns exercícios também. Mas assim, o conceito é esse. A diferença é que esse aqui não chega a mudar de estado, de sólido para líquido, líquido para gasoso, assim por diante. E esse aqui acaba mudando, como exemplo da água ou qualquer outro objeto que nós podemos pensar, beleza? Agora eu vou ensinar as formas de cálculos e como se faz as formas de medidas e assim por diante. Bom, gente, então agora eu vou explicar como é que se faz as formas do calor sensível. Bom, a lousa está cheia, mas é muito simples de entender, eu simplifiquei muito aqui. E vamos lá. A fórmula seria Q igual a M vezes C vezes ΔT. Que realmente parece muito confuso, mas vamos lá. O Q a quantidade de calor sensível. Como assim, Thiago? O calor sensível seria a energia que você gastou transformando o objeto, ou seja, aumentando ou diminuindo a temperatura nesse caso. Um exemplo, eu estou mexendo no meu braço, certo? Quanta energia que eu usei para esquentar esse braço? Ou um exemplo, o vento frio bate em mim. Quanta energia que esse vento usou para diminuir a minha temperatura? E assim por diante, tá bom? Bom, a massa seria a massa do corpo, muito simples, ou seja, eu posso ser o corpo, um objeto, uma tesoura, uma faca e assim por diante, tá bom? O calor específico seria o calor do objeto em si, o que o exercício vai te dar, tá bom? Isso aí tem uma tabelinha específica feita para isso, tá bom? O ΔT seria a variação de temperatura. Como assim? Bom, vamos supor. Agora, antes do experimento, ou no começo dele, o objeto esteve a 10 graus. Aí depois ele ficou com 80 graus. Aí o que eu vou fazer? Eu vou subtrair uma temperatura com a outra para achar a variação entre elas, tá bom? Que eu vou mostrar no exercício. E bom, gente, eu expliquei como é cada um aqui, certo? Agora nós vamos mostrar as formas de medida, para que vocês não se percam, ok? O que seria medido em caloria ou joule. Ou seja, no final de tudo vai ser caloria ou joule e acabou, tá bom? Bom, o seu calor específico vai ser caloria sobre gramas vezes graus Celsius ou Kelvin, ok? Ou joules sobre quilo vezes graus Celsius ou Kelvin. Por que esses dois graus? Porque eles são mais usados. E o Kelvin é o grau de experimentos. Vocês se lembram que no outro vídeo eu tinha falado que o Kelvin é usado para experimentos científicos? Bom, é aqui que ele entra também. Por isso que ele pode trocar com os Celsius aqui, beleza? Bom, a massa seria em gramas ou quilos, que a gente vai fazer as conversões no meio do exercício. E bom, o delta θ ou delta T, bom, é a mesma coisa, tá? É em Celsius ou Kelvin. Nossa, Thiago, mas por que tudo isso aqui só nesse aqui? É porque tem uma forma de montar que nós acabamos mostrando antes, é o conceito físico, é basicamente isso. Que, um exemplo,
uma caloria para cada gramas por grau Celsius. É basicamente isso. Ou seja, basicamente isso aqui é uma formulinha que no caso vai ser só para calor específico e entre outros, tá bom? Mas se vocês ficarem um pouco confusos, eu posso até fazer um vídeo mais específico de como é que se monta isso aqui ou as fórmulas de medidas, tá bom? E bom, gente, isso aqui é a fórmula no geral, assim, e eu vou mostrar como é que se converte e assim por diante, tá bom? E alguns exercícios. Lembrando que antes deles eu vou explicar como é que eu vou converter caloria para joule e assim por diante, tá bom? Bom, gente, indo aos exercícios. Eu vou mostrar as formas de medida aqui para vocês não se confundirem, certo? Bom, uma caloria equivale a 4,18 joules, ok? Bom, é muito simples, anotem nos seus cadernos, tá bom? Porque isso vocês não podem esquecer no meio da prova, beleza? E bom, 1 quilocaloria, ou seja, 1 quilo, certo? 1 quilocaloria equivale a 1000 calorias. Ou seja, quando tem quilo nesse caso aqui, vai sempre valer 1000, certo? 1 quilo vai valer 1000 do outro lado, certo? Que no caso vai ser 1 quilo vai equivaler a 1000 gramas, entenderam? Uma forma muito simples de lembrar é que quando tem um casinho aqui, ó, ou que tem um casinho aqui, no outro lado vai ser 1000, tá bom? Ou 1000 gramas, 1000 calorias, assim por diante, tá bom? Essas aqui são as formas de medidas, tá bom? Que vocês vão ter que usar, que vocês não podem esquecer. Lógico que eu tô fazendo uma parte separada aqui, porque realmente a gente vai acabar usando direto nos exercícios, lembrando que nós podemos usar potências em calor sensível, calor latente, que eu vou fazer mais adiante em outros vídeos mais complexos. O que importa é que nesse vídeo nós vamos ensinar a maneira mais fácil de fazer os exercícios, beleza? Vamos agora para os exercícios. Exercício número 1, agora eu vou falar para vocês, eu vou encaixar aqui em cada característica e a gente vai resolver normal, certo? Então vamos lá. Olha, um corpo A homogêneo de massa 200, opa, pera aí, massa 200, certo? Varia sua temperatura de 20 a 50 graus Celsius. Opa, pera aí, varia a temperatura, então é esse aqui. Varia de 20 a 50 graus Celsius. E ao receber e recebe 1.200 calorias de uma fonte térmica. Pera aí, recebe 1.200 calorias. É aqui, certo? Que será o calor sensível. Calorias, beleza? Tranquilo. E durante todo o aquecimento, o corpo A mantém-se na fase sólida. Pera aí, como assim, Thiago, se mantém em uma fase só? Bom, então quer dizer que o calor não é latente, que muda de uma fase para outra. É basicamente isso que está querendo dizer. E um ponto interessante é que um corpo homogêneo, o que ele significa? Significa que eu não preciso achar dois calores sensíveis. Porque um exemplo, um corpo que tem diversas seria trabalhando um exemplo, um copo que tem água e óleo. Aí eu teria que calcular dois calores. Mas já que é homogêneo, então quer dizer que é um calor para o grupo todo. Se fosse heterogêneo, eu teria que achar dois, certo? E bom, continuando. Um outro corpo B homogêneo, feito da mesma substância do que o corpo A, tem o dobro da sua massa. Pega aí. Então o dobro da massa, certo? Então seria 400. E bom, na mesma massa. E qual é em caloria sobre gramas vezes graus Celsius o calor específico da substância B? Então pega aí, gente, vamos lá. Essa parte aqui seria a forma de medida do calor específico, certo? Tá, mas por que falou desse jeito? Que seria dessa forma? Porque, olha, vamos comparar. A caloria está... Se aqui tivesse joule, eu teria que converter. Por quê? Porque todas as substâncias, elas têm que estar igual do calor específico. Um exemplo, se aqui tivesse em quilos, eu teria que botar em gramas. Se aqui tivesse em Kelvin, eu teria que botar em Celsius e assim por diante. Ou seja, esse aqui é o coração do exercício, certo? Bom, aqui é caloria, aqui é caloria. Se aqui é grama, aqui é grama. Se aqui é Celsius, aqui é Celsius. E assim por diante, normal.
E bom, esse aqui é o x da equação. E eu vou ter que formar a formulinha, que seria Q igual a M vezes C vezes ΔT. Bom, aqui é 1.200, igual a massa, eu já vou explicar o porquê. Aqui vai ser o x. Bom, a variação de temperatura é o seguinte. Seria a variação da temperatura final menos a inicial. Ou seja, vai ser 50 menos 20. Ah, Thiago, mas se fosse 50 para 20, aí a temperatura seria negativa, que seria 20 menos 50, que daria menos 30. Aí é outro caso, que é de outro exercício, certo? Bom, a massa seria esse ou esse? Bom, já que é a mesma temperatura, então a gente vai pegar esse. Porque se a gente pegasse esse, a gente teria que mudar esse aqui. Como assim, Thiago? Porque em 200 gramas fez 1.200 calorias. Então 400 gramas seria alto valor. E bom, já que é o mesmo material e o calor específico vai para todo mundo, ou seja, não importa a massa, o calor específico sempre vai ser constante. Então o que é melhor para a gente pegar só a massa que foi dada inicialmente, certo? Que no caso vai ser 200. E bom, gente, é só fazer a conta. 1.200 igual a... Bom, vamos lá. 200 vezes x. Aqui vai dar 30, certo? 30 vezes 200 vai dar 6.000, ok? Igual a 1.200. Eu vou ter que passar esse cara para dividir, certo? Então, no caso, vai ficar 1.200 dividido por 6.000. Que no final vai dar, resumindo, vai dar 0,2 calorias sobre gramas vezes graus Celsius, ok? E assim, gente, um ponto muito importante, para ver se vocês realmente entenderam, é que a massa é a mesma, vai ser 200, porque por mais que pergunte da substância B, acaba mudando a massa. Se a massa mudar, vai ter que mudar a caloria, que vai ser mais trabalho. Ou seja, vamos pegar que 1.200 para 200 mesmo, por quê? Porque o calor ele sempre vai ser constante. Tanto 100 gramas, 200 gramas, 400 gramas, 1.000 gramas e assim por diante, tá bom? Bom, esse é o caso mais que nós temos que comparar, beleza? Lógico que alguns vão perguntar a variação de temperatura, o calor latente e assim por diante, tá bom? Mas bom, esse aqui é o que costuma ser mais difícil do calor sensível. E bom, esse foi o primeiro exemplo. Realmente é um pouco complicado de explicar. Por quê? Porque tem diversos termos para usar. Um exemplo, se aqui fosse joule, eu teria que converter para calorias, que seria um pouco mais trabalhoso. E assim, se vocês quiserem, eu pego mais exercícios e eu jogo em outro vídeo para vocês realmente entenderem. Lembrando que tem que ter muita prática e muito treino, tá bom? Agora eu vou ensinar como é que se faz o calor latente, beleza? Bom, gente, então, agora eu vou ensinar como é que se faz o calor latente, certo? Lembrando que o calor latente não vai trabalhar com temperatura, logo será muito mais fácil. Tá, Thiago, mas por quê? Porque assim, o calor latente ele vai trabalhar com... Ele não vai trabalhar com temperatura, porque ele vai trabalhar com a mudança de estado. Ou seja, a água vai subir até 100 graus, certo? Ela muda de estado, só que ela não vai mudar a temperatura, vai continuar a 100 graus. E tanto descendo, que vai mudar e subir, certo? No caso de descer, vai descer a 0 graus, vai virar gelo, só que vai continuar sendo 0 graus, entenderam? Ou seja, não vai mudar a temperatura, vai mudar o estado, ok? E assim, vamos explicar que o Q vai ser Q igual a M vezes L. O Q seria a quantidade de calor, certo? Como já vimos antes. O M seria a massa e o L seria de calor latente. O calor latente seria a média da variação da temperatura, ou seja, não da quantidade, e sim da variação da temperatura e das calorias. Como assim, Thiago? Olha, vamos supor que, fazer um gráfico aqui bonitinho, certo? Vamos supor que desse ponto aqui é 600, ok? E esse pontinho aqui é 1.200, tá?
E assim, o ponto de variação seria desse aqui que está subindo, certo? E esse aqui que está subindo também. Pode ser descendo, subindo, o que importa é não estar retinho, que é o caso do meio, ok? Bom, o ponto de variação seria de 0 a 600, tá? E o outro ponto seria de 1200 a assim por diante, tá bom? Porque eu não determinei aqui. Focando nessa parte. Bom, a variação seria isso aqui. Então, pega aí. 0 menos 600 seria 600, ok? E assim, vamos calcular o calor latente, certo? O calor latente seria L igual ao que? A quantidade de calorias, que seria o que, certo? Dividido pela massa. Por quê? Porque vai pegar uma média para cada variação. Ou seja, vamos lá. Substituindo aqui vai ser igual, 600, ok? E vamos supor que a massa do objeto seja 100, tá bom? Opa, vou fazer a divisão, certo? Cortou, 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 cortou. Bom, aqui vai ser, no final vai ser 6 calorias por grama. Ou seja, para cada 6 calorias tem 1 grama. Ou seja, o calor latente, que seria a média do gráfico, que vai mudando. Na variação de 0 a 600 calorias, vai ter 100 gramas que vai estar trabalhando aqui, entenderam? Ou seja, vai trabalhar com variações. Se aqui fosse 300, um exemplo, 300 gramas, aí vai ser o seguinte, vai ser 2, certo? Porque a gente vai dividir e tudo mais, aí no final vai ficar 2 calorias por grama. Ou seja, vai trabalhar com uma variação, que vai ter vários espacinhos, que vai ser assim, certo? E assim por diante. Ou seja, para cada 2 calorias vai ter 1 grama, que seria da massa. E bom, essa é a forma mais fácil de explicar, certo? Que é o calor latente. E assim, nós vamos fazer exercícios, tanto que eu vou fazer um deles aqui, certo? Mas a maioria vai trabalhar com gráfico, que é muito simples, tá bom? E assim, vou pegar um exercício para finalizar o vídeo, tá bom? E qualquer coisa vocês pedem para eu fazer mais vídeos, fazendo mais exercícios desses temas, se não tiver muito... Se vocês não tiverem entendido de primeira, tá bom? Agora vamos usar o primeiro e o único exercício. Bom, gente, então, indo direto ao exercício 1 e último. Olha, um corpo de massa 6 gramas, opa, pera aí, massa é 6 gramas, tá bom? Vamos lá, vamos anotando. Em estado sólido, é aquecido até o ponto de fusão. Opa, pera aí. Olha, lembrando, gente, que eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês, o estado de fusão seria entre sólido e líquido, certo? Ou seja, está indo o estado de fusão com o estado líquido. Então, aqui seria o estado latente, certo? Aqui embaixo é sólido e em cima é líquido. E bom, ele vai chegar numa temperatura constante no líquido, ok? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque muitos exercícios acabam caindo isso. Então é isso que é a demonstração física do texto, ok? E sabendo que o calor latente do corpo é 35 calorias por grama... Opa, pera aí. 35 calorias por grama determina a quantidade de calor recebida pelo corpo. Opa, quantidade de calor seria o X. E bom, gente, lembrando que a 35 calorias por grama, então seria assim, olha, aqui vai ser assim, certo? Para cada 35 calorias, o corpo vai ter 1 grama, ou seja, aqui é 1, aqui é 2, e assim por diante. Ou seja, vamos lá. Para fazer a fórmula seria x, certo? 6 vezes 35. E é muito simples. É só multiplicar. Bom, resumindo, aqui vai dar 210, tá bom? 210. E pega aí, vamos cortar os iguais, tá bom? Pá. E sobrou calorias. Calorias. Por que eu estou ensinando desse jeito? Porque assim, se você não souber a forma de medida certa, é só você olhar assim, cortar os semelhantes, certo? E vai sobrar um. E nesse caso sobrar calorias. Se fosse aqui, aí ia sobrar outro. E assim por diante, tá bom?
E bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido o meu vídeo de uma maneira muito simples, tá bom? Bom, pessoas, muito obrigado por terem me acompanhado até hoje. Realmente eu me esforço muito, eu quero ser um professor ótimo. Bom, gente, qualquer sugestão volta aqui nos comentários, eu estou de ouvidos abertos, tá bom? Bom, gente, se cuidem e até o próximo vídeo, tá bom? E tchau!